Olá a todos, olá a todas! Estamos no 32º dia da contagem do Omer. Amanhã é Lag BaOmer. Lembre que temos celebração às 18h30, ainda dá tempo de se inscrever se você quiser. O link está aí na descrição do vídeo. 32º dia da contagem do Omer hoje, 33º amanhã, Lag BaOmer. Mas hoje a gente trabalha Netzach de Hod, Netzach, a persistência de Hod, na humildade. Vamos falar de 3 maneiras como a gente pode fazer o trabalho de hoje. Netzach de Hod, em relação a Deus, tem a ver com a nossa capacidade de se entregar e de se curvar ao desconhecido. O que é se curvar ao desconhecido? Existem coisas que eu consigo entender, existem coisas que eu consigo entender o porquê, existem coisas que eu consigo descrever, que eu consigo perceber com os meus sentidos, mas existem coisas que transcendem a minha capacidade de entendimento. Netzach de Hod tem a ver com essa humildade perante Deus, de saber que tem coisas que nós como criatura não vamos saber, e nós não vamos saber justamente por causa dos limites da nossa própria percepção e por causa dos limites do nosso próprio entendimento. Como criaturas, a gente foi criado, nós fomos criados no finito, no mundo, na criação, diferente de quem nós somos em essência, a nossa alma, que tem uma ligação com o infinito. Tudo aquilo que faz parte do finito, a gente está descobrindo. A gente já captou ruídos de fundo de 0,000003 segundos depois do Big Bang. Então, tudo aquilo que é mensurável a gente está descobrindo. Mas e aquilo que transcende os limites da nossa própria razão? Nós somos criaturas. A nossa razão foi criada por um ser maior que a gente chama de Deus, por Hashem, pela luz infinita, pelo Ein Sof. Entende que isso é uma expressão de algo maior? Como é que meu intelecto finito vai compreender o infinito, o ser infinito, tudo aquilo que foi, que é e que será? Yud-Hei Vav-Hei. Então, a gente aprender a ter equilíbrio interno, a estar em paz e harmonia, apesar de não saber como vai ser o amanhã, apesar de termos desafios e às vezes termos medo, a gente conseguir ter paz interna e não ficar sucumbindo ao medo e à dúvida, é um excelente exercício de Netzach de Hod em relação a Deus. O exercício de Netzach em Hod em relação aos outros tem a ver com a seguinte percepção de Netzach de Hod. Eu persisti na humildade, porque às vezes a gente é muito legal quando está tudo certo e quando está tudo exatamente do jeito que a gente queria. Mas às vezes a gente não é tão legal quando a gente precisa lidar com a frustração, quando a gente precisa lidar com o imprevisto, quando a gente precisa lidar com algum momento em que a vida se apresenta de uma maneira que não é a maneira que a gente gostaria que a vida se apresentasse. E o nosso relacionamento com os outros é uma oportunidade maravilhosa para a gente ser humilde, porque existem coisas que a gente controla e coisas que a gente não controla. Uma das coisas que a gente não controla é a vontade do outro, as opções do outro, o jeito do outro ser. O outro não foi desenhado para me agradar. O outro foi desenhado para ser o outro. Então, um belíssimo exercício de Netzach de Hod em relação aos outros é a gente persistir mais na nossa humildade, na nossa tolerância. Será que quando o bicho pega, será que quando a gente tem que lidar com as nossas frustrações ou com as limitações dos outros, será que a gente consegue se manter pelo menos respeitoso?
E finalmente, em relação a nós mesmos, Netzach de Hod, em relação a nós mesmos, tem a ver com a gente conhecer se a nossa humildade é verdadeira, é saudável. Por exemplo, se a gente estivesse diminuindo, se colocando para baixo, diminuindo o nosso brilho no mundo e achando que isso é humildade, não, isso não é humildade. Humildade é a gente ser do nosso tamanho certo, nem mais, nem menos. Te vejo amanhã em Lag BaOmer. Quem puder, inscreva-se. Nossa celebração às 18h30. Você se inscreve em cabalaemportuguês.com e qualquer coisa o link está aqui na descrição do vídeo. Até amanhã, forte abraço e Shalom! No dia 15 de maio, quinta-feira, 18h30, nós vamos fazer uma celebração, uma aula aberta de Lag BaOmer. Se você quiser participar com a gente, você pode se inscrever gratuitamente no site cabalaemportuguês.com.